Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. E eu quero continuar esta mensagem, o homem natural e o homem espiritual, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 9 ao 11, que diz assim: Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. E, imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito descendo até ele, na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Eu quero falar sobre 3 assuntos que a gente pode destacar nessa passagem. O primeiro assunto é o nosso propósito, o nosso destino. Nós temos um destino, nós temos um propósito na vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui pelo nosso bel prazer. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um propósito, um destino. O segundo ponto que eu quero falar também é sobre a questão da ligação com o reino dos céus, ou seja, a ligação espiritual. Para nós cumprirmos o nosso propósito, nós temos que estar dependentes do reino dos céus, ou seja, nós temos que ser dependentes do Espírito Santo, porque senão, sem o Espírito Santo, nós não temos condições alguma de fazer, de construir o nosso propósito. E o terceiro ponto que eu quero falar é que nós também precisamos conhecer, compreender qual é a nossa identidade. Por que nós existimos? Qual é o propósito? Para que nós estamos aqui? Portanto, amigos, quando eu falo de propósito, eu estou falando sobre a nossa vida. Por que nós estamos aqui? E é interessante que quando olhamos para o texto, nós vemos que Jesus chegou de Nazaré da Galileia para ser batizado no Rio Jordão. E é sobre isso que eu quero falar. Este era o destino, o propósito de Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Eu quero que você entenda o que João Batista estava pregando. Ele tinha um propósito ali de trazer o arrependimento ao povo. O arrependimento, ou seja, que o povo passasse a ter uma mentalidade diferente, que ele pudesse se converter dos seus maus caminhos. Uai, mas Jesus tinha mau caminho? Não. Ele era um homem perfeito, ele era o Filho de Deus. Mas ele foi se batizar, não porque ele tinha pecado, mas porque ele sabia que ele tinha um propósito. E o propósito dele ir se batizar é que ele estava se identificando com o ser humano, dizendo para nós que ele, como ser humano, ele tinha o mesmo propósito e ele estava disposto, ele tinha um compromisso. Ele estava falando para todos ali que ele tinha um compromisso com o propósito dele. Por exemplo, quando nós lemos em Lucas capítulo 3, e vemos o relato de João Batista pregando, ele dizia assim: produzi frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Então João estava falando, referindo-se aos seres humanos como árvores frutíferas. E ele diz que a árvore que não der bons frutos, ela será cortada. Ou seja, a árvore,
ela tem um propósito, ela tem um destino. E o destino dela é trazer frutos, e frutos bons. Ninguém vai plantar no seu quintal ou no seu pomar uma árvore que não dê frutos. João, capítulo 15, verso 8, Jesus disse assim: O que glorifica meu Pai é que deis fruto, e fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Nós nascemos para dar frutos, frutos bons, frutos segundo a espécie, a boa árvore que é Jesus. Lembra que eu falei que Jesus é o nosso modelo? E ele estava se identificando com o povo. Ele estava querendo dizer: olha, eu estou me batizando porque eu tenho um compromisso de dar bons frutos. Eu tenho um compromisso de ser uma pessoa que veio cumprir o seu propósito. E nós também temos que ter este compromisso. Se você, meu querido, minha querida, quer ser uma pessoa espiritual, você tem que ter o compromisso. Você tem que ter uma decisão na sua vida de dar frutos. E eu quero falar para você que às vezes você pode ser o melhor profissional na sua área. Você pode ser um grande engenheiro, você pode ser um grande professor, você pode ser uma grande pessoa, um grande atleta, mas isso ainda não é o propósito. Você pode ser até um homem religioso, você pode ser um sacerdote e ainda assim você não está no propósito. Porque estar no propósito é ter um compromisso com Deus. Porque estamos falando de vida espiritual. E você pode ter uma vida feliz, você pode ser uma pessoa bem-sucedida e mesmo assim não estar dando frutos. Porque o fruto de Deus, ele vem porque nós somos cuidados por Deus. É quando você passa a ser dependente de Deus. É quando se cumpre essas duas partes que depois eu vou falar para vocês, sobre a nossa dependência do Espírito Santo e sobre a nossa identidade como filho de Deus. Portanto, meu querido, eu quero que você entenda que para nós cumprirmos com o propósito de Deus, nós temos que ter um compromisso com Ele. Então, se você quer ter um compromisso com Deus, você precisa fazer uma decisão. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Você tem que entregar a sua vida a Cristo e deixar que o Espírito Santo te conduza. Portanto, meu querido, eu quero te dizer algo muito especial. Você é importante para Deus. Você foi feito para o grande propósito de Deus. Você tem um destino. Você tem um propósito na vida. E Deus quer, através da sua vida, gerar muitos frutos. Frutos que vão trazer glória ao Pai. Frutos que vão trazer contentamento. Frutos que vão fazer você entender que a vida é muito mais do que o aqui e agora. A vida que Deus tem para nós é algo extraordinário. E se você quer seguir nesse destino, se você quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida, só Jesus pode te levar a conhecer esse propósito, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ter esse compromisso, se você quer cumprir com o seu propósito de vida, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Pai, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Quero cumprir o teu propósito. Quero entender o meu destino, porque eu acredito, ó Pai, que o Senhor não me fez para viver uma vida à toa.
O Senhor não me fez para ter uma vida comum, sem direção. O Senhor tem uma direção para a minha vida, para a minha família, para o meu país. E eu quero cumprir com este propósito. Eu quero dar frutos, e frutos em abundância. Eu entrego a minha vida, Senhor, e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez essa oração, eu tenho plena certeza que Deus ouviu e Deus já mudou o teu destino. E você vai ver como é extraordinário ter essa vida espiritual, ser esse homem e essa mulher de Deus, ser algo que você nunca imaginou na vida. Então me espere para os próximos pontos dessa série que nós vamos falar sobre o homem espiritual e o homem natural.